Êxodo, capítulo 35. Então Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: Estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso ao Senhor. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho, morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor. Cada um cujo coração é voluntariamente disposto, a trará por oferta alçada ao Senhor: ouro, prata e cobre, como também azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, e peles de carneiros, tintas de vermelho e peles de texugos, madeira de acácia, e azeite para a luminária, e especiarias para o azeite da unção e para o incenso aromático, e pedras de ônix e pedras de engaste, para o éfode e para o peitoral. E venham todos os sábios de coração entre vós, e façam tudo o que o Senhor tem mandado: o tabernáculo, a sua tenda e a sua coberta, os seus colchetes e as suas tábuas, as suas barras, as suas colunas e as suas bases, a arca e os seus varais, o propiciatório e o véu de cobertura, a mesa e os seus varais e todos os seus pertences, e os pães da proposição, e o candelabro da luminária e os seus utensílios e as suas lâmpadas, e o azeite para a luminária, e o altar do incenso e os seus varais, e o azeite da unção e o incenso aromático, e a cortina da porta para a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto e o crivo de cobre, os seus varais e todos os seus pertences, a pia e a sua base, as cortinas do pátio, as suas colunas e as suas bases, e o reposteiro da porta do pátio, as estacas do tabernáculo e as estacas do pátio, e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas de Arão o sacerdote, e as vestes de seus filhos para administrarem o sacerdócio. 20. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. E veio todo o homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes santas. Assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, e pendentes, e anéis, e braceletes, todos os objetos de ouro. E todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem que se achou com azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiro tintas de vermelho, e peles de texugos, os trazia. Todo aquele que fazia oferta alçada de prata ou de metal, a trazia por oferta alçada ao Senhor. E todo aquele que possuía madeira de acácia, a trazia para toda a obra do serviço. E todas as mulheres sábias de coração fiavam com as suas mãos, e traziam o que tinham fiado, o azul e a púrpura, o carmesim e o linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos das cabras. E os príncipes traziam pedras de ônix e pedras de engastes para o éfode e para o peitoral, e especiarias e azeite para a luminária e para o azeite da unção e para o incenso aromático. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara se fizesse pela mão de Moisés, assim os filhos de Israel trouxeram por oferta voluntária ao Senhor. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, conhecimento e em todo o lavor, e para criar invenções, para trabalhar em ouro, e em prata, e em cobre, e em lapidar de pedras para engastar, e em entalhar madeira,
e para trabalhar em toda a obra esmerada. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros, a ele e a Oliabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do gravador, em azul e em púrpura, em carmesim e em linho fino, e do tecelão, fazendo toda a obra e criando invenções. Êxodo, capítulo 36. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saber como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme a tudo o que o Senhor tinha ordenado. Então Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe, e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, a todo aquele a quem o seu coração moveu a se chegar à obra para fazê-la. Estes receberam de Moisés toda a oferta alçada, que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E ainda eles lhe traziam cada manhã ofertas voluntárias. E vieram todos os sábios, que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia. E falaram a Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então mandou Moisés que proclamassem por todo o arraial, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque tinham material bastante para toda a obra que havia de fazer-se, e ainda sobejava. Assim todo o sábio de coração, entre os que faziam a obra, fez o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino torcido, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, com querubins. Da obra mais esmerada as fez. O comprimento de cada cortina era de 28 covados, e a largura de 4 covados. Todas as cortinas tinham uma mesma medida. E ligou 5 cortinas uma com a outra, e outras 5 cortinas também ligou uma com outra. Depois fez laçadas de azul, na borda de uma cortina, à extremidade, na juntura. Assim também fez na borda, à extremidade da juntura da segunda cortina. 50 laçadas fez numa cortina, e 50 laçadas fez numa extremidade da cortina, que se ligava com a segunda. Estas laçadas eram contrapostas uma à outra. Também fez 50 colchetes de ouro, e com estes colchetes uniu as cortinas uma com a outra, e assim foi feito um tabernáculo. Fez também cortinas de pelos de cabras, para a tenda sobre o tabernáculo. Fez 11 cortinas. O comprimento de uma cortina era de 30 covados, e a largura de uma cortina de 4 covados. Estas 11 cortinas tinham uma mesma medida. E uniu 5 cortinas à parte, e outras 6 à parte. E fez 50 laçadas na borda da última cortina, na juntura. Também fez 50 laçadas na borda da cortina, na outra juntura. Fez também 50 colchetes de metal, para ajuntar a tenda, para que fosse um todo. Fez também para a tenda uma coberta de peles de carneiros, tintas de vermelho, e por cima uma coberta de peles de texugos. Também fez, de madeira de acácia, tábuas levantadas para o tabernáculo, que foram colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua era de 10 côvados, e a largura de cada tábua era de 1,5 côvado. Cada tábua tinha 2 cavilhas pregadas uma à outra. Assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para o lado que dá para o sul. E fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para suas 2 cavilhas, e 2 bases debaixo de outra, para suas 2 cavilhas. Também fez 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, do lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo para o ocidente, fez 6 tábuas.
Fez também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo nos 2 lados, as quais por baixo estavam juntas, e também se ajuntavam por cima com uma argola. Assim fez com ambas nos 2 cantos. Assim eram 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua. Fez também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e outras 5 travessas para as tábuas do tabernáculo do lado ocidental. E fez que a travessa do meio passasse pelo meio das tábuas de uma extremidade até a outra. E cobriu as tábuas de ouro, e as suas argolas, os lugares das travessas, fez de ouro. As travessas também cobriu de ouro. Depois fez o véu de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. De obra esmerada o fez com querubins. E fez-lhe 4 colunas de madeira de acácia, e as cobriu de ouro. E seus colchetes fez de ouro, e fundiu-lhe 4 bases de prata. Fez também para a porta da tenda o véu, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, da obra do bordador, com as suas 5 colunas e seus colchetes, e as suas cabeças e as suas molduras cobriu de ouro, e as suas 5 bases eram de cobre. Êxodo capítulo 37. Fez também Bezalel a arca de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. E fundiu-lhe 4 argolas de ouro nos seus 4 cantos, num lado 2 argolas, e no outro lado 2 argolas. E fez varais de madeira de acácia, e os cobriu de ouro. E pôs os varais pelas argolas aos lados da arca, para se levar a arca. Fez também o propiciatório de ouro puro. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro, de obra batida os fez, nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de um lado, e o outro querubim na outra extremidade do outro lado. De uma só peça com o propiciatório, fez os querubins nas 2 extremidades dele. E os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com suas asas o propiciatório. E os seus rostos estavam defronte um do outro. Os rostos dos querubins estavam virados para o propiciatório. Fez também a mesa de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu-a de ouro puro, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também ao redor uma moldura da largura da mão, e fez uma coroa de ouro ao redor da moldura. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, e pôs as argolas nos 4 cantos que estavam em seus 4 pés. Defronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais, para se levar à mesa. Fez também os varais de madeira de acácia, e os cobriu de ouro, para se levar à mesa. E fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, os seus pratos e as suas colheres, e as suas tigelas e as suas taças em que se haviam de oferecer libações. Fez também o candelabro de ouro puro. De obra batida fez este candelabro, o seu pedestal e as suas hastes, os seus copos, as suas maçãs e as suas flores. Formavam com ele uma só peça. 6 hastes saíam dos seus lados, 3 hastes do candelabro de um lado dele, e 3 hastes do outro lado do candelabro. Numa haste estavam 3 copos do feitio de amêndoas, um botão e uma flor, e na outra haste 3 copos do feitio de amêndoas, um botão e uma flor. Assim eram as 6 hastes que saíam do candelabro. Mas no mesmo candelabro havia 4 copos do feitio de amêndoas, com os seus botões e com as suas flores. E havia um botão debaixo de 2 hastes da mesma peça, e outro botão debaixo de 2 hastes da mesma peça,
e mais um botão debaixo de 2 hastes da mesma peça. Assim se fez para as 6 hastes que saíam dele. Os seus botões e as suas hastes eram da mesma peça. Tudo era uma obra batida de ouro puro. E fez-lhe de ouro puro 7 lâmpadas com os seus espevitadores e os seus apagadores. De 1 talento de ouro puro fez o candelabro e todos os seus utensílios. E fez o altar do incenso de madeira de acácia. De 1 covado era o seu comprimento, e de 1 covado a sua largura. Era quadrado, e de 2 covados a sua altura. Dele mesmo eram feitas as suas pontas. E cobriu-o de ouro puro, a parte superior e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, e os seus 2 cantos, de ambos os seus lados, para neles se colocar os varais, e com eles levá-lo. E os varais fez de madeira de acácia, e os cobriu de ouro. Também fez o azeite santo da unção, e o incenso aromático puro, qual obra do perfumista.